E já estamos de volta, que o negócio é rápido, é ligeiro, e a gente volta para a nossa revisão. Vamos lá. Foi fácil, né? É bem simples, porque é o início de alguma coisa que há de vir. Nós já marcamos lá, né, as retas e tal, porque... Tem outros detalhes que vão depender desse assunto, né? E até lá nosso vídeo, Nosso externo? tinha lá dizendo assim, na regra de 3 se resolve, porque, regra de 3. como se aumentar o gado, tem que diminuir o sal, ou aumenta o sal, como é que é esse negócio? Beleza, mas a princípio precisamos entender o que é razão. Lá nós calculamos, por exemplo, a divisão do sal durante, né, o mês. Se são 20 sacas por mês, mais ou menos, então, um mês, 30 dias. 20 dividido por 30, simplifica, fica 2/3. Então, eu tenho 2/3 da saca por dia. Então, a cada 3 dias, vai acabando 2 sacas. E aí vai fazendo o trabalho legal, todinho. né? A gente vai fazendo essa leitura, essa interpretação. Bem bacana, né? Vamos de revisão, então. Aula 69, a revisão da aula sobre razão e proporção. Bora ver. Razão. Razão é a divisão entre dois números, entre duas grandezas, né? Então, nós temos que entender a primeira parte isso, é uma divisão. Vai acontecer uma divisão entre dois valores. E esses dois valores vão precisar ser trabalhados. Se forem dentro da mesma grandeza, precisa estar na mesma unidade, tá? Se a grandeza é tempo, se a grandeza é dias, horas, a gente precisa ficar deixando dentro da mesma unidade. Caso contrário, se as grandezas forem diferentes, aí não tem como, né? Metros por segundo, quilômetros por hora, não tem como deixar na mesma unidade. Mas a proporção é a igualdade entre duas razões. Então, olha a diferença. A razão, ela vem sozinha, só uma fração. A proporção já vem duas frações, né? Que se multiplicarmos cruzado, tem que ter a mesma igualdade, tá? A vezes D tem que ser igual a B vezes C. Ok. Vamos de mapa mental, mapa conceitual, vamos ver. Razão esse e proporção. Aqui tá bem top, né? Olha aqui, razão, ele foi direto. É uma fração. Uma fração, acabou. E proporção? É a igualdade entre as frações. Entre as frações. São frações equivalentes. Isso mesmo. Né? E aqui ele já disse, trouxe lá dentro do nosso vídeo que falou que também podemos resolver por regra de 3. Tem a simples e tem a composta, e a gente vai estudar isso nas aulas seguintes, tá? Falou um pouquinho do exemplo que a gente comentou lá na aula no início, né? A escala. Que é uma aplicação de razão lá na geografia, né? Isso, que é a medida do desenho dividido pela medida real. Isso, perfeito. Legal. Porcentagem também é uma razão, sabia? Porque por 100? Por 100 é uma razão centesimal. Beleza. Aí ele colocou lá a propriedade fundamental das proporções. A vezes B, A vezes D igual a B vezes C. Tá ali, ó. E falou sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. A gente vai estudar isso com vocês também. Mas vai ficar bem legal aqui nessas grandezas, só para poder encerrar a revisão de maneira top. Lembra do sal e dos gados lá comendo sal no vídeo? Pois é, se nós aumentarmos a quantidade de gado, eu vou precisar aumentar o sal. Sim. Certo? Grandezas diretamente proporcionais. Aumenta, né? Aumentou os bichinhos para comer, tem que aumentar o alimento. Tem que aumentar o alimento. E uma inversa? Dá um exemplo de uma inversamente, vamos ver, a nossa aula demora 40 minutos, né? Cada aula 40 minutos, beleza. Se nós tivermos menos tempo, vamos ter que falar mais rápido. Então, diminui o tempo e a gente fala mais rápido. Já perceberam isso? Na revisão. Eu não, jamais. Eu falo super devagar, No tempo, no limite. Se tiver mais tempo, a gente fala mais pausadamente. Então, mais tempo. E isso acontece geralmente quando o conteúdo é muito bom. Né? A gente se empolga quando olha o tempo, né? Fala mais rápido. Então, menos tempo, mais rápido. Eu já vi também a ver com trabalhadores, né? Se tiver 4 pessoas fazendo um serviço, faz em 2 dias. 2 dias. Mas se tiver 2 pessoas? 2 pessoas. A diminuir as pessoas vai demorar mais. Aumentar os dias, Isso. É por aí. Mas a gente vai estudar em aulas posteriores. Agora ficamos com as atividades de sala em assuntos de razão e proporção. Já já a gente volta corrigindo.
empolgação. Ah, já, empolgação, estamos aqui, empolgadíssimos. É porque Eu vejo tá vejo muito empolgação fácil. entre a gente aqui, né? Tá muito fácil. Tá. Não, vai dizer que tá difícil. Não, por favor, né? Essa parte foi bem simples. Bem simplesinha, Bem. é verdade. A gente tá só começando. Só começando. Não, Só não coisa fica boa, só Não coisa... fica com medo, não. A gente é só falando, só brincando. É. Tá brincando. Vamos de resolução, então? Vamos lá na telinha, questão de número 1, olha lá. Escreva a razão na forma simplificada. Na forma? A forma simplificada. Vamos lá, então vamos... Letra A, 6 meses para um ano. Já sei que 6 meses tem que ser transformar o ano em Meses. 6 para 12. Dá para dividir? Dá Por 2 ou por 6 por direto? 6 Ah, direto. já vamos direto por 6, né? Os dois são múltiplos de 6. 6 para 6, 1. 12 para 6, 2. Então a razão é meio. Isso. É claro, os 6 meses é metade do ano. É meio mesmo, né? Vamos de 250 ml para 1 litro. Transformar o litro em ml. Quantos ml tem 1 litro? 1000. Então, 250 em 1000. 1000. Aqui já dá para 1000. dividir? 1000. Falei, ficou 2 pontinhos lá dentro do... Agora dá para dividir direto por 250, não dá? Direto. Então, 250 dividido por 250. Vamos lá. 250 por 250? 1000 para 250? 4. 1/4. Sim, 250 realmente é 1/4 de 1000. Lembrando que a gente está dividindo, transformando sempre o maior para o menor. 1 km, 3 metros em 1 quilômetro. 1 quilômetro são quantos metros? 1000. 1000 também. Aqui dá para simplificar? Não. Não, então fica assim, tá? Sem problema algum. 2 anos para 15 meses. 2 anos eu vou passar para meses. 2 anos são 24 meses. 24 meses para 15. Dá para dividir aqui? Dá por 3, por né? 3. Vamos lá, 24 por 3? 8. 8, 15 por 3? 5. 8 quintos. E agora vamos letra E, né? 15 minutos para 3 horas. Vamos passar as 3 horas para minutos. Ou seja, vou fazer aqui, tá? 15 minutos no total de 3 horas. Quantos minutos tem 3 horas? 180. 1 hora, 60. 2 horas, 120. 120. 3 horas, 180. 180. Dá para simplificar? Por 15. Já direto? Aham. Beleza, por 15. Vamos lá, 15 por 15. Bom, 1 hora dá 4 vezes 15, não é? Como são 3, dá 12. 12, né? Beleza. Certinho. Deixa eu dar uma arrumadinha ali que saiu fora da... Do esquadro. 1 em 12. Joia? Então, sempre transformando o maior para o menor. Tá? Tranquilo? Bem legal essa, né? Praticando a transformação. Aí, aqui, o que aconteceu? A grandeza é a mesma. Aí, por isso que a gente pode fazer isso. São grandezas diferentes, não dá, né? Beleza. Aqui, meses e anos. Tudo é tempo, né? Então, nesse sentido. Vamos para a questão de número 2? Um concurso para preencher 200 vagas recebeu 1.600 inscrições. Quantos candidatos há para cada vaga? Um concurso para preencher 200 vagas recebeu 1.600 inscrições. Então, peraí, 1.600 inscrições são pessoas que se inscreveram. É os candidatos. E são 200 vagas? Então vou botar 1.600 é em razão. cima, né? 1.600, É no numerador. Isso. 1.600 são os inscritos, são os candidatos. Perfeito. E a quantidade de vagas fica 200. embaixo, ó, para cada vaga, veio escrito depois. Tá? Dá pra gente fazer um corta e fica 16 sobre 2, que é 8. 8. Então existem 8 vagas, 8 candidatos para né? cada vaga. 8 candidatos por vaga. Isso acontece muito em concurso público, né? No vestibular. Beleza, questão boa, bem facinho. Uhum. Ah, mas não era 200 por 1.600? Primeiro que nas alternativas nem tinha... Nem tem fração. Então a gente já sabe que o resultado era um número inteiro. E quando fala quantos candidatos para vaga, as vagas têm que ficar embaixo, né? E candidatos é a quantidade de inscritos. Então tem que dar uma interpretada aí também na hora de fazer a leitura, certo? Certinho. Questão de número 3. Vamos lá? Vamos lá? Gustavo estava treinando pênaltis. Caso precisasse
na final dos jogos de futebol escolares. Sabendo que de 14 chutes ao gol, ele acertou 6, qual a razão do número de acertos para o total de chutes? Bom, já sabendo, eu sei de uma coisa, o Gustavo só vai bater o pênalti se precisar mesmo, se não tiver como. Né? Sabendo de 14 chutes é o total, então, né? E o que ele acertou? 6, né? Então é 6 em 14? 6 em 14. Razão do número de acertos, que é 6, sobre o total de chutes, que é 14. Aí tem que prestar muita atenção, porque aqui pediu os acertos, mas podia ter pedido os erros. E aí a gente tem que descontar. 14 menos 6 seria o que a gente ia colocar 8 no numerador, tá? Ah, mas não tem essa resposta. Simplifica. Como fazemos? Simplificamos. Aqui por 2, né? Pode ser? Por 2 vai dar 3 em 7. Perfeito. Então, a cada 7 chutes, ele acerta 3. Resposta correta, letra B. Boa. E olha, essas questões que envolvem razão, proporção, são questões simples e que o Enem cobra muito. Você vai se apropriando aí dessas informações, porque o Enem gosta e gosta muito. Aquela segunda questão 2 mesmo, caiu uma muito parecida no Enem agora, esses últimos tempos, né? Só que lá ele colocou uma tabela com mais pessoas, né? Mais cursos, mas que pedia a mesma coisa. Top, né? Vamos de Enem? Bora. Se liga no Enem, a pergunta vem do Instituto Federal de São Paulo, IFSP. 2013, bora ver. Em uma maquete de um condomínio, um de seus prédios de 60 metros de altura está com apenas 48 centímetros. Maquete é aquela redução, né, da obra no geral. Então, você vai fazer um desenho e vai projetar de maneira bem menor, né? Ou seja, 60 metros de altura no real representa 48 centímetros lá na maquete, né? Isso. A altura de um outro prédio de 120 metros nessa maquete, mantida as devidas proporções em centímetros, será de... aqui eu já sei que é proporção. Então, é AB igual a CD. E aí a gente pode fazer os 60 está para 48, né? Isso, já que 60. Ele foi 60 de altura, com 48 de centímetros que ele representa. Uhum. O outro prédio, 120 de altura, e na maquete eu não sei, X. Beleza. Mas lembrando que multiplicando cruzado tem que dar igual, né? Uhum. Só que de cara também a gente já está vendo alguns detalhes aqui, né? Ó, o prédio dobrou de tamanho, não dobrou? Dobrou. Então aqui foi feito vezes 2. Ah, mas pode fazer nesse sentido também? No sentido linear, da linha, em vez na coluna? Olha lá, mas o prédio dobrou. Para proporcionalmente dobrar a maquete também, com certeza aqui tinha que ser multiplicado por 2. Ou seja, o nosso X vai ser 96. Beleza. Mas vamos dizer que você queira resolver, né? Então, você vai resolver multiplicando os meios pelos extremos. 60 vezes X, 60X. 120 vezes 48. 120 vezes 48. É pensar 12 vezes 48, acrescenta um zero, né? Exatamente 5.760. 5.760. Tá multiplicando, passa dividindo. 5.760 dividido por 60, com certeza 96. Então, são duas maneiras, né, de pensar. Pode ser pelo raciocínio lógico, pode ser resolvendo a equação. De toda forma, o resultado é o mesmo. 96. Beleza. Certo? Certinho. Simples assim? Aqui de cara já dava para saber, não é? A 96. Porque se dobrou a altura do prédio, né? Na representação, na maquete, também vai dobrar os centímetros. Porque ele disse que é proporcional. Seguindo as devidas proporções. Assim como o senhor lá da fazenda, né, do gado, falou, olha, né, é proporcional essa proporção. Quer dizer, ele já sabe que, na medida com que ele aumenta a quantidade de gado, tem que aumentar o sal. Né? Então, ele já sabe por quê. Porque acontece isso aqui, isso é matemática pura.
E o dele é aplicada na prática, no dia a dia. Isso mesmo. Legal, né? Então, olha aí, a gente fez uns exercícios, a maioria sobre razão, um de proporção, mas aí vocês vão já se familiarizando com esse assunto, tá? Brincando com os números? Bora lá? O brincando com os números era algo de se alimentar ali, quantos ovos foram... Ah, já veio a resposta? Só matemática, responda, vamos lá. 2 pais e 2 filhos sentaram-se para comer ovos no café da manhã. Cada um comeu um ovo. Quantos ovos eles comeram no total? 1, 3, 5, 8. Aí ainda diz aqui embaixo, né? A resposta deve estar entre as alternativas acima. Então não adianta pensar que é 4, porque não é. Não, eu pensei o quê? Vamos conversar coisa aqui 2 pais e 2 filhos. Eu pensei que 4. Como não tem 4 lá, então fizeram aqui, só tinha 3 ovos, ou só tinha 2, só tinha 1, aí fizeram mexido. Aí colocou no pão. Aí rende mais. Ah, rende mais, verdade. Ovos mexidos rendem mais. Mas a resposta é 3. Por quê? Não. 2 pais e 2 filhos. Pode ser um avô, um pai e um filho? Peraí, avô, pai e filho. É, porque o avô, ele é pai do pai. E o pai é pai do filho. Então tem 2 pais. O filho é filho do pai e o pai é filho do avô. Tem 2 filhos. Então são avô, pai e filho. Todos eles, dá pra gente chegar na conclusão que são 2 pais e 2 filhos. Então, é igual do pato. É, praticamente. 2 patos na frente, 2 patos atrás, um pato no meio. Saúde. Só precisava de 3 patos para fazer a história toda, né? Gente... Mas essa foi legal, porque e se tivesse aqui 4, eu tenho certeza que muitos marcariam 4. Então já nem colocaram aqui para não ter erro. Para não ter esse perigo. E aí é onde entra a questão do pensar um pouquinho. Se fosse uma questão de lógica, que o cara quisesse induzir ao erro mais fácil, ele jogaria o 4, com certeza. 1, 2, 3 e 4. Agora, como ele quer induzir a questão do pensar, ele sugere. E a resposta deve estar entre as alternativas. E só tem uma maneira de estar na alternativa. É esse padrão. Pai, filho e o avô. Eu achei que você... Pai, Filho e Espírito Santo. Desculpa. Vocês estão vendo, né? O bom é que acontece aqui com vocês ao vivo. É ao vivo, gente. Porque aí não tem aquele negócio assim, nossa, porque todo mundo acha que é o contrário. Aí não é, é ela. É ela que começa, tá? Viu? É ela que começa. Mas ele foi tão animado, meu pai, filho e eu, e o Espírito Santo. Ai, gente, aqui a gente se diverte muito, legal. Olha lá, então, vamos finalizar a nossa aula de número 69. A gente viu razão e proporção, segmentos proporcionais, mas há ainda conteúdos que dependem da aula de hoje, que vão vir pela frente. Vamos trabalhar a regra de 3, simples e composta. E a regra de 3, ela nada mais é do que uma proporção. Isso. Só que nós vamos ter que ler toda a situação e entender. Aí vai esclarecer aquele negócio de aumentou o gado, aumenta o sal, diminui o gado, diminui o sal. Tu falou do trabalhador, tá? E vai trabalhar no pasto. Aí tem 4 trabalhadores. O trabalho rende 2 dias. Fazer uma cerca. Então, 4 pessoas fazem 2 dias. E se for 2 pessoas? Só tem 2 pessoas, aumentar os dias. Vai levar em 4 dias. Vai ficar mais claro esse negócio diretamente proporcional e inversamente proporcional. A gente vai ver esse DP e IP, né? Diretamente proporcional e inversamente proporcional. E outra coisa, o finalzinho da nossa aula veio falando de segmentos proporcionais, que a gente vai trabalhar também mais na frente, quando a gente estudar um tal de teorema de Tales, que o professor Maurício deu uma desenhadinha ali, e a gente também vai usar razão e proporção. Então, a aula de hoje é o pontapé inicial para muita coisa, tá? Começou. Ficamos por aqui, gente, com aquele carinho de sempre, tá? Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.